TV e Rádio Batuíra, para lá do amanhã. Cura e autocura. O livro destina-se a todos aqueles que sofrem o desafio das doenças de qualquer género, aos que procuram conquistar a saúde e aos que trabalham mediante a ajuda de curarem os outros, curando-se a eles próprios, num caminho terapêutico de autoencontro e de desenvolvimento pessoal. Queridos irmãos, que a doce e suave paz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde. A nossa alegria de estarmos mais uma vez com o nosso querido irmão Orlando e sua esposa, com a nossa querida Rosário, com toda a direção dessa casa e os nossos irmãos frequentadores, agradecidos pelo carinho da companhia da nossa querida irmã Zélia, que de Mirandela está a nos acompanhar, para podermos falar um pouco de uma forma mais eminente dessa figura tão amável que foi e continuará a ser para todos nós Chico Xavier. No ano passado, nós tivemos o 7º encontro dos amigos de Chico Xavier, onde apresentei esta obra, este estudo, aonde nós vamos buscar, desde os 4 anos de idade, a mediunidade em Chico Xavier, para mostrar a todos nós e relembrarmos alguns pontos importantes da sua vida. Vamos falar algumas coisas novas de Emmanuel, que alguns companheiros não sabem, porque agora que está sendo publicado no Brasil, nós vamos falar alguma coisa desse grande missionário que com certeza os grandes estudiosos ainda há de estudar muito sobre as várias facetas mediúnicas de Chico Xavier. Então, nós vamos ver, passe para lá, por causa... Ah, sim, verdade. Então, nós vamos falar um pouquinho desse mandato mediúnico de amor. Eu gostaria de lembrar uma pequena historieta, porque quando nós, que tivemos a oportunidade de conhecer Chico Xavier, falamos dele, algumas pessoas aqui podem dizer, mas o Sérgio está falando, o seu Orlando que conheceu Chico Xavier está falando, fulano de tal está falando de alguém que ele conheceu. Naturalmente, quando nós temos a amizade com alguém, nós enobrecemos, né, Rosário, essa pessoa. Mas eu vou contar uma pequena história para nós tentarmos entender quem é Chico Xavier. Quando a NASA, o maior centro de estudo tecnológico do mundo, começou a estudar através da máquina Kircher, ela queria saber sobre a aura. Estava sendo descoberto um equipamento, aonde esse equipamento ele estava descobrindo a aura. Estudaram mais de 15.000 pessoas. Paul Hilder era simplesmente o chefe cientista que comandava essa equipe. Viajaram pelo mundo todo, onde Paul Hilder quis pessoalmente, entre algumas pessoas que ele selecionou, estava a figura de Chico Xavier. Ele pessoalmente queria saber qual é a aura de Chico Xavier. Eu me faço aqui, como a casa espírita sempre tem pessoas novas, não é? A aura é aquele campo magnético, aquele campo de energia que nós temos em torno do nosso corpo físico. Essa energia pode ser uma energia branquiçada, cor coloridas, quando nós estamos bem,
E ela se faz em cor escuras, quando nós não estamos bem. Essa aura, ela vai com alguns centímetros de nosso corpo, de acordo com o nosso grau evolutivo. A NASA descobriu que a média das pessoas era em torno de 10, 15 até 20 centímetros do nosso corpo. E quando então chegaram no Brasil, foram estudar o Chico, entraram no centro, e ali montaram numa mesa um pequeno equipamento e convidaram o Chico para colocar as suas mãos, que é por ali que se imagina a aura, que se retira a energia. Paul Hilder diz: Chico, por gentileza, senta ali, que eu acho que a máquina está com problema. Montaram outra máquina. E aí então, Paul Hilder descobriu que a máquina não estava com problema. Descobriu que Chico tinha 10 metros de circunferência. O que é isso? Chico estava aqui, você puxava uma trena 10 metros para frente, 10 metros para trás, 10 metros para um lado, 10 metros para o outro lado, e você fazia ali uma circunferência, era a aura de Chico Xavier. E o senhor Orlando vai relembrar que quando nós íamos para Uberaba, cheio de vontade de falar com Chico Xavier, nós então falávamos: eu vou contar isso ou aquilo, mas quando chegava perto dele, a emoção dele era tão grande que mal a gente conseguia só chorar e não conseguíamos falar nada, de tal a grandeza desse homem que nós vamos falar hoje. Eu quis fazer questão de começar por essa história, para que os nobres irmãos que ainda não têm um conhecimento tão profundo da doutrina espírita compreendam quem foi esse maior missionário que o Brasil teve, que foi Chico Xavier. Vamos conhecer um pouco então a sua história? Vamos viajar um pouco para conhecer a sua história, não como homem, mas como médium. Talvez eu não me arriscaria falar do homem Chico, de falar de Chico como homem, porque eu não teria condições de entender aquela criatura na sua essência. Mas a sua mediunidade nós somos capazes de estudar, porque a doutrina espírita nos dá o conhecimento em O Livro dos Médiuns. Vamos viajar um pouquinho e vamos relembrar que aos 4 anos de idade, Chico Xavier era de uma família de 9 pessoas. Seu pai, João Cândido Xavier, sua mãe, Maria João de Deus, era um casal feliz. 9 filhos. Quando Chico tinha 4 anos de idade, eles foram para uma festa. A família, o pai e a mãe, muito católico. Coisa comum no Brasil nessa época. O catolicismo quase que imperava sobre todo o Brasil, como, na verdade, quase que todo o mundo, não é? E aí, eles foram numa festa, numa fazenda chamada Fazenda Maquiné, e foi ali que eles ficaram na festa, retornaram. A mãe foi preparar um café, porque o pai estava com fome, mas havia chovido muito. O filho estava todos molhado, alguns foram comer, já foram direto para dormir. O Chico foi trocado a roupa pela mãe e sentou-se na mesa. E naquela época não havia eletricidade no Brasil, estava começando. E havia então aqueles lampiões ou fogareiros, não é? Que se acendiam, estava meio escuro. Quando o pai de Chico Xavier começa a contar uma história para sua mãe. Olha, você ficou sabendo da vizinha? A vizinha perdeu uma gravidez. Houve um aborto natural.
Mas o pai começou a fazer poderíamos dizer assim, críticas com referência à vizinha. O menino estava sentado e o espírito então se aproximou e disse a ele o seguinte, que ele referiu-se ao seu pai. O senhor naturalmente não está informado com respeito ao caso. O que houve foi um problema de nidação, implantação no útero, inadequada do ovo, de modo que a criança adquiriu posição ectópica. 4 anos de idade. E aí o pai diz, meu filho, quem está dizendo isso? Ah, é um espírito, uma pessoa que está aqui do meu lado. E ele arregalou os olhos, o pai, olhou para a mãe e disse assim, Maria, eu acho que trocaram o nosso filho na igreja. Não é? Porque eles acreditavam que havia trocado o filho, porque o filho nunca tinha tido esse momento de inteligência, aonde isso aqui, na verdade, somente os médicos conseguem dar uma explicação dessa natureza, por tratar-se de uma instrução científica, não é? Isso Chico tinha 4 anos de idade, foi quando então se iniciou todo esse trabalho. Vejamos que o Chico, desde criança, já tem uma assessoria espiritual. Pois bem, quando o Chico tem 5 anos de idade, ele passa o seu maior momento de sofrimento na Terra, porque ele havia perdido a sua mãe. Na verdade, nós sabemos que essa palavra perder não é correto, porque aprendemos com o Espiritismo que o espírito retorna para a pátria espiritual. Mas eles não tinham toda essa informação. Foi nessa época, foi nessa época, exatamente 29 de setembro de 1915, que a sua mãe desencarnou. Dessa maneira, o Chico, como todos os outros 8 irmãos, foram distribuídos entre parentes, amigos e padrinhos. E o Chico foi morar com uma senhora que se chamava Dona Rita de Cássia. Era uma senhora que era muito nervosa, eu diria uma senhora bastante desequilibrada. Quando os espíritos perceberam que Chico Xavier estava encarnado, era um espírito que tinha uma grande missão no Brasil, eles usaram essa coitadinha, Dona Rita de Cássia, para que ela pudesse até judiar tanto desse menino e levá-lo ao desencarne. Ela só não conseguiu, porque também, se existe o mal, existe o bem. E foi aqui que ele começou a receber grande auxílio para o seu trabalho, porque começou-se as grandes dificuldades. No primeiro dia, que ele dormiu no quarto, junto de um outro sobrinho da Dona Rita de Cássia, que era um menino chamado Moacir. Moacir era um miúdo, era um jovem muito bagunceiro. Quando o Chico acordou, foi no banheiro, ele foi debaixo da cama, tirou o urinó, que estava cheio, e jogou na cama de Chico Xavier. E correu para a madrinha, Dona Rita de Cássia, e contou a ela, madrinha, venha ver o que o Chico fez na cama. Ali o Chico tomou a sua primeira surra de vara de marmelo. A partir daí, o Chico começou a apanhar 3 vezes por dia, cedo, à tarde e à noite, independente do que fizesse. Não contente com isso, ele, além de ter essas varas de marmelo, ele tinha um outro problema. A sua madrinha colocava alguns garfos penetrados no seu ventre. Imagine você
uma criança de 5 anos de idade, sendo espetado alguns garfos na sua barriga. E ele tinha que dormir daquela maneira. Era um sofrimento intenso. O Chico, então, começou a sofrer de uma maneira demasiada. Nós vamos perceber que, no dia seguinte, quando começou a apanhar muito, com os garfos de pendurado ferindo todo o seu ventre, ele vai para o quintal. Existia no quintal da casa uns pés de bananeira. O Chico, então, ajoelhou ali, como a mãe havia ensinado, espalmava a mãozinha e fazia a oração do Pai Nosso, do Ave Maria. E ele estava chorando muito, muito entristecido, quando ele recebeu a primeira visita de sua mãe, quando começa a travar com ele alguns diálogos, quando começa a conversar com ele, pedindo a ele para ter paciência, para ter calma, não é? E num determinado momento, para que nós não percamos a linha de pensamento, ele diz o seguinte, a mãe dele diz a ele: tenha paciência, meu filho, você precisa crescer mais forte para o trabalho, e quem não sofre não aprende a lutar. Enquanto as nossas mães querem defender os seus filhos mesmo no momento de erro, passando sempre a cabeça na mão dos filhos, aqui está o exemplo de uma mãe soberana, de uma mãe evoluída, de uma mãe que sabe que a terra não é um paraíso, a busca da felicidade, mas é uma casa onde todos nós nos encontramos matriculados para a nossa evolução, aonde todos nós aqui estamos para a busca do nosso crescimento espiritual. Por isso foi dado a essa mãe a condição de acompanhar o filho naquele momento difícil, mas não passou a mão na cabeça do filho, porque sabia ela que aquele momento era de suma importância ao coração dele. Era o fortalecimento nessa nova existência. Por isso diz ela, não é? Tenha paciência. Quando nós vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, do item 7º, o capítulo da paciência, qual é a primeira frase que está nesse capítulo? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Imaginemos como nós estamos hoje nos enriquecendo com os conhecimentos espírita. Por isso havia necessidade dele ter paciência. Por que paciência? Porque da paciência ele ia aprender o quê? Ele ia aprender que quem não sofre não aprende a lutar. A terra não é um paraíso. Eu vou fazer um pequeno intervalo para fazermos uma lembrança. Relembremos que quando Jesus é indagado por Pedro, Pedro diz: Senhor, eu posso encontrar na terra a felicidade? Jesus diz: não, Pedro, a felicidade não é deste mundo. Podereis encontrar, se conhecer a obra de Deus em seu coração, a felicidade relativa. E é a felicidade relativa que é a compreensão de podermos entender que para sermos fortes para o trabalho, temos que entender que a dor, ela não é como nós a enxergamos. O Espiritismo diz que nós, os espíritas, precisamos eliminar aquela ideia de que nós somos vítimas. Porque aqui não existe nenhuma vítima. Todos nós estamos nesse campo de luta íntima conosco mesmo para fazer-se cumprir aquilo que Paulo, há 2000 anos atrás, diz para todos nós. Na sua
primeira epístola. O plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. Se hoje passamos pelas dificuldades, não é porque nós somos bons. Se passamos pelas dificuldades, é porque todos nós ainda nos encontramos em condição de devedor. E é isso que nós vamos nos fortalecendo naquilo que o Chico veio nos ensinar, na sua grandeza, na brandura de alma desse espírito. Eu comento sempre uma frase que o nosso amigo espiritual já nos disse por diversas vezes na nossa casa, o Dr. Marco Antônio. Ele diz para nós que nós ainda estamos distante de Jesus. Nós ainda temos dificuldade de compreender a grandeza de Jesus, mas somos capazes de conhecer Jesus através de uma ponte, e essa ponte se chama Francisco Cândido Xavier, pela sua missão, pelo seu trabalho, por tudo aquilo que ele legou para todos nós. E aqui então é uma fase muito difícil que Chico passa, onde a sua mãe constantemente dá a ele o amparo que ele necessita. E o amparo não é passar a mão à cabeça, é orientá-lo, que ele deveria suportar aquela dor com calma, com paciência, com tranquilidade, porque tudo passa. Mas foi Dona Rita, não é, que deixava-o também por vários dias sem comer. Além de tudo isso, Chico ficava 2, 3 dias sem comer. Imagine você apanhando todos os dias, como lição de casa, cedo, à tarde e à noite, dormindo com os garfos dependurado ao ventre. E além disso, 2, 3 dias sem comer. Veja que fato interessante. Num dia, ele estava orando e ele então sentiu a necessidade de comer, estava com muita fome. Orou, porque toda vez que ele orava, debaixo da bananeira, sua mãe apresentava a ele. E num desses momentos que ele estava orando, a mãe se apresentou a ele e diz: como você observa, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar em nome de Jesus. Quando ele estava orando, um cachorro muito grande se apresenta a ele com um fruto à boca chamado jatobá. Não sei se vocês conhecem aqui em Portugal esse fruto. Conhece? Não, né? O jatobá é uma árvore muito grande, muito frondosa, e ela dá um fruto com uma casca muito dura. Às vezes você tem até que ter um martelinho, alguma coisa. E quando você abre aquilo, eu confesso que o jatobá não tem um cheiro muito agradável. Lá a gente fala assim que é um cheiro de chulé, não é? É um cheiro muito forte. E a gente brinca que é um cheiro assim muito ruim. Mas é uma fruta em que os médicos pedem para nós sempre termos, porque ela é muito rica em vitamina, ela é muito rica em vários tipos de componentes que o nosso corpo necessita. Não é? Então o cachorro trazia o jatobá mordido, porque a criança não tinha como abrir aquela casca. Ele estava enfraquecido, fazia dias que ele não comia, e depois, quando ele pegou o jatobá na mão, foi quando a mãe lhe disse isso. Tá vendo, meu filho? Quando nós oramos com fé, não é? Até um cão pode ajudar em nome de Jesus. Eu me lembro que uma vez nós estávamos à casa de Chico Xavier, com um grupo de Itatiba. O Chico contou essa história para o Antônio de Pádua e para nós que estávamos ali. E no final o Chico sorria muito e dizia assim: você acredita, Toninho? É o Antônio de Pádua.
Você acredita, Toninho, que até hoje eu não sei se aquele cachorro era encarnado ou desencarnado? E o Chico ria, mas fato é que veja como a espiritualidade, quando nós nos propomos a fazer o bem, como também, em vez de olharmos só o lado ruim, procurarmos olhar o lado bom. Porque o Chico nos deu um grande ensinamento. Precisamos tirar os olhos da maldade, os olhos da ambição, os olhos de ver só as coisas ruins e passarmos a enxergar as coisas boas. Uma vez, o Chico ia para o Rio de Janeiro com um grupo de companheiros espírita, quando um dos carros deu problema. Eles desceram. Era um lugar que tinha um pântano. E como todo pântano, não era realmente nada bonito. Um lugar com um cheiro ruim, devido à água parada. Um lugar assim horrível, cheio de pedras. Não tinha quase flor nenhuma. Era um lugar assim realmente tenebroso. E os companheiros começaram a citar: que lugar feio, que lugar ruim, que lugar de mau aspecto, que cheiro ruim. Foi quando então o Chico diz aos companheiros: meus irmãos, reparem naquele canto, aquele lindo lírio que está naquele canto. Enquanto todos viam as coisas ruins, Chico conseguia enxergar algo de bom, algo de belo. Isso quer dizer que todos nós precisamos tentar acompanhar a linha de raciocínio, no sentido de que, de todos os momentos difíceis de nossa vida, tem um lado bom. Seja o resgate pela nossa evolução, seja diante da nossa dor, os momentos que vai fazer com que nós busquemos a evolução. Então a mãe de Chico deu um grande ensinamento mostrando que quando nós temos a fé viva, a natureza vem nos auxiliar. Há um outro fato que o Chico passou na casa de Dona Rita, que é um fato bastante conhecido, talvez muitos aqui conheçam, que foi quando aquele outro filho adotivo de Dona Rita, que era um sobrinho chamado Moacir, ele tinha de 11 para 12 anos. Num determinado momento, surgiu no joelho uma grande ferida. E essa ferida foi descendo até o pé. Era uma ferida enorme. Levou-se em médico, levou-se na farmácia, levou-se para algumas benzedeiras e ninguém havia condições de curar o pé daquela criatura. Foi quando então nós vemos que à porta da casa de Dona Rita, uma senhora que era uma benzedeira, chamada Dona Ana Batista. Essa mulher se apresentou para vender alguns frutos. E ao olhar a perna daquele menino, diz assim: olha o que é um processo obsessivo. Ela diz assim: quando você tiver uma outra criança e essa criança lamber essa ferida por 3 sextas-feiras contínuas, numa manhã em jejum, essa ferida se cura. Dona Rita olhou para o Chico, a mulher também olhou, e ela diz: esse serve? A mulher olhou e diz assim: ele é meio franzininho, meio magrinho, mas na falta de outro, vai esse mesmo. Imagine uma criança de 6 para 7 anos de idade ter que lamber uma ferida. 3 sexta-feira seguida. Como é que haveria de suportar tanta dor, tanta dificuldade nesse momento? Foi aqui que ele aprendeu também grandes lições. Correu ao quintal, ao pé de bananeira, começou a fazer a prece e a sua mãe apareceu a ele. E quando a sua mãe apareceu a ele, nós vemos que ele então ouve da sua mãe, quando ele fala para sua mãe: mãe, eu estou sofrendo muito,
Como é que eu vou lamber uma ferida? Não é? Ela então fala para ele: meu filho, você já tem 2 anos de surras incessantes. Faça o que a madrinha está pedindo, porque você vai ter um pouco de paz no coração. Ela vai deixar de surrar você durante algum tempo. E foi aqui que o Chico então começou a receber. Mãe, se a senhora vem nos ver, por que não me retira daqui? Ela diz: calma, meu filho, eu tenho que me preparar melhor, mas um anjo bom vai aparecer na sua vida, e esse anjo bom que vai aparecer em nossa vida, não é? Ele vai vir e vai tomar conta de todos vocês. Mãe, mas eu tenho que lamber essa ferida? No momento, sim. E o Chico contava que quando ele foi lamber a primeira vez, que a mãe pediu para ele que ela estaria junto, o Chico conta que a mãe pediu para ele fechar os olhinhos. Quando ele fechou os olhos, que ele foi estender a língua, ele viu como a mãe colocando como se fosse um pó de várias cores. E ali então ele foi quase que anestesiado para não ver a cena onde os espíritos colocaram o remédio para a cura daquela ferida. Naquele dia a ferida já estava se secando, e quando foi na segunda sessão, praticamente a ferida já estava cicatrizada, e aí o Chico não sofreu tanto, não é? Mas aí a mãe sempre orientando a ele, e aqui ele passa a ter um novo conhecimento na sua vida, não é? Que ele devia pedir a Jesus para enviar esse anjo bom, porque ela já sabia que um momento importante iria acontecer. Foi aqui então que o senhor João Cândido Xavier convida uma jovem muito bonita chamada Dona Cidália Batista a casar-se. E essa mulher era tão espiritualizada que ela disse ao João: eu caso com você, mas eu faço um único pedido. Qual que é o pedido? Que você reúna os 9 filhos para que nós voltemos a ser uma família. Olha que coisa linda. Tanto a mãe Maria João de Deus, como Cidália Batista, veja que espíritos nobres que eram. E junto com o pai, teve mais 6 filhos. O Chico é de uma família de 15 irmãos. 9 com Maria João de Deus e 6 com Cidália Batista. E foi aqui então que Chico tem um pouco de paz no coração. Mas havia a necessidade, não é, de que os filhos pudessem estudar, porque é o sonho dos pais, é o sonho. E aqui Dona Cidália dizia: João, os nossos filhos precisam estudar, os nossos filhos precisam ir para a escola. E aí tiveram a ideia de fazer o quê? Uma horta. O Chico dizia: então, vocês plantam, eu vou para a escola, e à tarde eu pego o fruto daquilo que foi plantado e eu levo para vender na rua. E assim, durante muito tempo, ela conseguiu manter alguns dos irmãos de Chico Xavier na escola, aonde ele estudou então até o 4º ano primário, não é? Então o Chico começou a ter esse anjo bom vivendo na sua vida. Mas aí aconteceu um fato interessante. A Dona Cidália saía e deixava a casa sozinha. O que começou a acontecer? Começou as verduras a sumirem. E a Dona Cidália sabia que era uma vizinha. Como é que nós vamos fazer agora? Está sumindo as verduras, está sumindo os legumes, daqui a pouco eu tenho que tirar os meninos da escola, porque os recursos não vai dar. E aí Dona Cidália, ela pediu para o Chico conversar com a mãe e pedir alguns conselhos.
porque ela sabia que era a vizinha, mas não queria se indispor com a vizinha. E aí o Chico foi falar com a mãe, encontrou com a mãe e disse: mãe, a dona Cidária está muito preocupada, porque está sumindo os legumes, e ali então ela não sabe o que fazer, porque o dinheiro não vai dar para pagar o material da nossa escola. Foi quando a mãe dele, Maria João de Deus, diz assim: Chico, diz a dona Cidária que toda vez que ela se ausentar da casa, ela pegue a chave da casa, vai à casa da vizinha, deixe com a vizinha e diz assim: você pode cuidar da casa para mim? O Chico disse que a partir dali nunca mais roubaram nada. Não é? Uma boa orientação para quem tem algum vizinho que gosta de pegar as coisas no nosso quintal. Não é? Dê a chave para o vizinho, você resolveu o seu problema. Não é? E essa é uma cena muito interessante, que a gente vê como é que os espíritos superiores tratam assuntos que nós já brigaríamos, íamos na porta. Não é? Eu me lembro de uma história de Maria Modesto Cravo. Maria Modesto Cravo teve uma visão muito interessante quando ela trabalhava em Uberaba, aliás, no hospital do Sanatório Uberabense. Ela trabalhava com um médico muito famoso, né? E esse médico, ele sempre tinha muitas orientações, eles tinham um trabalho muito bonito. E a dona Maria Modesto Cravo tem uma cena muito interessante. No dia do aniversário, a vizinha que não gostava dela embrulhou numa caixinha um monte de fezes de animal. Embrulhou numa caixinha e mandou para ela. Ela dizia que a primeira atitude dela era pegar isso e devolver para a vizinha e falar algumas boas e poucas. Mas aí pensou ela, e aí apareceu um amigo espiritual e diz assim: por que você não pega essas fezes da vaca? E por que você não põe na sua roseira? E ela diz: uma boa ideia, porque isso aqui é esterco. Ela colocou lá, e quando ela percebeu, algum tempo depois, uma rosa das mais belas que ela já teve no seu quintal. Era uma rosa belíssima. Quando ela abriu, o mesmo amigo espiritual diz assim: agora, minha irmã, corte esta rosa e leve de presente para a sua vizinha. Igual nós aqui em Portugal. Eu sei que todo mundo faz ação aqui benéfica desse jeito, mas lá no Brasil nós jogaríamos as fezes na cara da pessoa, não é? Mas eu sei que aqui todo mundo daria rosa para essas pessoas, não é? Mas a grande verdade é que o gesto dessas pessoas são gestos que nos comovem, porque este é o verdadeiro estado de espírito, e é isso que o Chico vivenciou a vida toda, e é isso que o Chico então nos ensinava a ter com esses momentos com a sua mãe, nesses conselhos, ensinando a todos nós a mantermos a simplicidade. Tem um outro momento muito interessante, quando o Chico tinha 17 anos de idade. Essa história é uma história que serve para todos nós. Também sei que o seu Orlando e a dona Rosário já me contou que vocês são muito pacientes, tolerantes e muito caridosos. Mas Chico estava com 17 anos, as coisas eram muito fortes em cima dele, estava começando com o espiritismo, era uma pressão muito forte. Um determinado momento, ele pede à mãe um remédio, algo que pudesse lhe acalmar. A mãe lhe aparece numa sessão e diz a ele: meu filho, você precisa tomar um remedinho que se chama a água da paz. Quando ela foi falar mais alguma coisa, o Chico é interrompido por uma pessoa e a mãe então se afasta. Bom, o Chico mandou um amigo procurar nas farmácias a água da paz. Logicamente, não encontrou. Mandou em Belo Horizonte, uma cidade maior. Naquela época não tinha os remédios que nós temos hoje, alopático. Na época era de manipulação.
ou homeopático, ou fitoterápico, né? Ou manipulação. E aí as farmácias diziam, mas não tem esse remédio. E o Chico ficou muito triste, porque ele achou que a mãe havia enganado ele. E um dia ele estava assim, cabisbaixo, chateado, a mãe lhe aparece. Chico, o que você está triste? Ah, não é nada não, mãe. Não, Chico, eu te conheço. O que aconteceu? Olha, mamãe, aquele remédio que você falou para mim, eu não achei. Ele diz assim, pois é, Chico, eu esqueci de te falar. Esse remédio está dentro da talha, na nossa casa, dentro de um frasco de água. Quando você estiver nervoso com alguém, for responder para alguém, for brigar com alguém, você pega um copo com água, ponha na boca, deixa a língua mergulhar, quando a vontade acabar, você engula a água, é a água da paz. Gente, vocês imaginam quantas brigas nós iríamos evitar na nossa casa, na sociedade, com os amigos, se a gente aprendesse a tomar essa água da paz? Então aqui está um bom conselho de Chico Xavier. Quando você estiver bravo em casa com alguém, em vez de responder, engula seco, vai lá, põe um pouco de água e deixa a língua mergulhar. Pode xingar à vontade em pensamento. Quando você xingou à vontade em pensamento, você começa a fazer uma prece e diz, não, não é bem assim, vamos apaziguar o coração, eu já sou espírita. E aí você faz uma prece, daqui a pouco você engula aquela água, pronto, você não respondeu e evitou uma briga tremenda que você poderia ter evitado, não é mesmo? Olha que ensinamento simples que Chico dava, mas que serve para a nossa vida. Essa é a famosa água da paz. Mas foi aos 12 anos de idade que Chico cursava o 4º ano primário. Eu gostaria de relembrar que o Chico fez o 4º ano por 2 vezes. Porque o 1º ano ele repetiu, do 4º ano ele repetiu por faltas, porque ele trabalhava em 2 lugares, não é? Mas foi em 1922, ele estudava no Grupo Escolar São José, que estava sendo comemorado em Minas Gerais. Relembremos, 1922, em 1822, portanto, um centenário, nós tínhamos a independência do Brasil, 1822, não é? E foi em 1922, 100 anos, que o governo de Minas Gerais instituiu uma comenda, uma menção honrosa para o aluno que melhor redação fizesse. E aqui foi interessante que a professora de Chico Xavier chamava-se Rosária Laranjeira. Era uma mulher muito boa, o Chico sempre declinava com ela muito amor, né? E quando o Chico estava sentado à carteira, antigamente as carteiras lá no Brasil eram aquelas carteiras de 2 pessoas sentando juntas. Aqui também era assim também, 2 pessoas sentavam juntas. E o Chico sentava com um aluno chamado Alencar de Assis. Imaginemos um jovem de 12 anos, onde o espiritismo ninguém conhecia, ele olhar e dizer assim, Alencar, você está vendo aqui, repare, aqui, um espírito. Chico, estou vendo nada? Não, aqui, ó. Alencar, ô Chico, não estou vendo nada. Mas ele está falando para mim que ele vai ditar a redação para mim. Ah, Chico, larga de bobagem, você está com medo de fazer a redação. O Chico era tão justo na sua consciência que ele então vai à mesa da professora. Dona Rosária, a senhora está vendo alguém aqui? Olha que situação. Aqui aonde, Chico? Aqui. Chico, não estou vendo nada. Olha, tem um espírito aqui que está dizendo que vai ditar a redação. Chico, senta lá
Escreva o que ele disser e depois a gente vê. Sim, senhora. E voltou. Quando então, para surpresa, Minas Gerais divulgou o resultado, o governo de Minas. O concurso era sobre a história do Brasil, e ali então veio a notícia de que o menino Francisco Cândido Xavier havia ganho a menção honrosa em toda Minas Gerais. Essa mensagem começava assim: o Brasil, descoberto por Pedro Álvares Cabral, pode ser comparado ao mais precioso diamante do mundo, que logo passou a ser engastado na coroa portuguesa. Isso era o começo de uma belíssima explanação que houve. Mas, como no Brasil as coisas é um pouco complicada, nós vamos ver então que as pessoas diziam assim: o Chico, ele é impostor. Porque ele leu isso em algum livro, tem uma boa cabeça, veio aqui e escreveu. Uma aluna da classe, muito enciumada, eu sei que aqui em Portugal ninguém tem ciúmes, mas lá no Brasil é uma coisa terrível, muito enciumada, uma amiga chamada Oscarlina Leroy. Essa moça fez um desafio. Professora, eu faço um desafio aos colegas da classe. Eu gostaria de propor uma coisa. Se esse espírito ditou a redação mesmo, gostaria que o Chico fosse a lousa, nós dessemos um tema que ele não soubesse e ele teria que escrever. O Chico levantou o dedinho, imaginemos nós, né? Que jeitinho dele simples. O que foi, Chico? Eu aceito, porque o Espírito está aqui e diz que pode desafiar. A dona Rosália diz assim: nada disso, não vamos mexer com isso, não é bom. E os alunos começaram: não, temos que tirar a prova, vamos fazer. De tanta insistência, os alunos venceram. Mas aí, essa menina chamada Oscarlina, ela então faz um desafio. Olha, professora, como fui eu que desafiei, essa semana eu trabalhei tanto com o meu pai, porque ele está reformando a casa, e eu nunca carreguei tanto areia na minha vida como estou a carregar agora. E o tema que eu proponho é areia. E o Chico dizia que o começo da escrita foi assim: meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. E o Chico falava que era uma poesia linda, não é? Quando a professora viu, os alunos ficaram boca aberta, porque não poderia ter vindo do Chico. A professora diz assim: vamos esquecer isso, vamos colocar uma pedra e vamos deixar os espíritos para lá. Só que não foi isso que aconteceu. Nesta época, foi uma época que trouxe uma outra dor muito grande para Chico Xavier. Por quê? Porque o pai do Chico, preocupado pelos rumores do que estava se dizendo na cidade, era uma cidade pequenina, Pedro Leopoldo, o pai foi procurar o padre e diz assim: padre, eu acho que nós vamos ter que internar o Chico num hospital, num sanatório. E foi o padre que diz: não, o Chico é um menino muito inteligente, vamos arrumar um outro emprego para o Chico, porque ele tendo trabalho, ele não vai ter tempo dessas coisas. E o Chico passou a trabalhar entre o estudo do 4º ano e os 2 trabalhos que ele tinha, 16 horas por dia. Que imaginava que seria a maneira dele não conversar com os espíritos. Nessa época, a sua mãe, percebendo a gravidade da coisa, a sua mãe então faz com que apareça ele e diz: Chico, eu vou ser obrigado a me afastar de você.
O Chico contava que ele chorou muito e dizia: não, mamãe, continue comigo. Ela diz: não, eu não posso, porque eu estou atrapalhando você. Você vai precisar continuar o seu crescimento espiritual e no momento certo nós voltamos a se ver. Então foi de 1920 a 1927, Chico Xavier fica sem ver os espíritos, para que ele pudesse ter um pouco de paz e para que as pessoas pudessem dar-lhe a ele um pouco de paz. E ele conta que foi um dos momentos mais difíceis da vida dele. Continuando um pouco, nós vamos ver que em 1927, a irmã de Chico Xavier, a Maria da Conceição Xavier, ela passa por um processo de obsessão muito forte, muito grave. Ela ficava incorporada e o espírito dava muito trabalho a toda a família. Foi aqui então que o pai, sabendo que numa fazenda ali perto, chamada Fazenda Maquiné, havia um casal chamado José Hermínio Perácio e Dona Carmen Pena Perácio. Era um casal que estava e mexia com os espíritos, eram médiuns e trabalhava e atendia todas aquelas pessoas que tinham um problema obsessivo. E o pai de Chico Xavier, em 1927, convida o Chico para levar a irmã à casa de seu José Hermínio Perácio. Foi aqui então que ele começa a entender o espiritismo. Foi aqui que levaram a irmã. Alguns dias depois, a família Perácio vem trazer a irmã já curada, e aqui nós vamos perceber que houve a primeira sessão no lar de Chico Xavier. Dona Carmen, ela recebe uma mensagem da mãe de Chico falando sobre a família. Então ali a mãe de Chico traz uma psicografia através da Dona Carmen, e essa mensagem ela referia ao pai e aos filhos. Cada filho, a mãe havia escrito uma mensagem. E quando chegou na vez do Chico, a mãe diz assim: Chico, meu filho, eis que nos achamos mais juntos novamente. Os livros à nossa frente. É 2 livros que a Dona Carmen havia dado a Chico Xavier para que ele pudesse ler. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E esses livros estavam sobre a mesa. São 2 tesouros de luz, estude-os. Cumpra os seus deveres e em breve a bondade divina nos permitirá mostrar a você os seus novos caminhos. É aqui que a mãe de Chico retoma um trabalho mais efetivo, um trabalho maior com o nosso querido Chico Xavier. Nós vamos ver que foi no dia 21 de junho, praticamente 2 meses depois, 1 mês, 2 meses depois, de 1927, eles fundaram o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Foi um salão pequenino, no fundo do quintal de uma pessoa, uma senhora chamada Josefa Barbosa Chaves. E foi em 8 de julho de 1927 que Chico recebe sua primeira mensagem psicografada com 17 laudas. Vocês saberiam dizer de quem que Chico Xavier recebeu essa mensagem? Hã? Ah, sim. De quem? Vocês acham que é de Emmanuel? Eu tenho 5 minutos e eu não queria desapontá-los, mas não é de Emmanuel. Na verdade, foi de um espírito que o Chico não quis identificar, foi um espírito anônimo, que o Chico não foi da mãe dele, o Chico não quis dizer quem foi, mas nós vamos ver aqui, e eu vou contar a história de Emmanuel, porque não foi Emmanuel. É uma história que poucos de vocês conhecem, vocês vão saber um detalhe interessante que foi publicado recentemente no Brasil, uma psicografia que estava guardada na casa de Wanda Joviani,
que era filha de Rômulo Joviano, que traz para nós todo um arquivo cheio de mensagens psicografadas por Chico Xavier naquela época, contando os bastidores da doutrina. Mas nós vamos ver, e eu vou falar de Emmanuel daqui a pouco, vou deixar vocês assim, olha, atiçado, aonde estava Emmanuel naquele momento, né? Vocês vão saber daqui a pouco. Hã? Quem é? Não, a primeira foi de um espírito desconhecido para o Chico. Mas a primeira mensagem que o Chico recebeu de um espírito que ele estava orando no quarto dele, e apareceu a ele, que houve uma luz luminosa, que o espírito identificou a ele para que ele pudesse trabalhar na caridade dando pães, era Isabel de Aragão. E ele então dizia, meu Deus, quem que é essa tal de Isabel de Aragão? Depois que ele veio saber que era a Rainha Santa, não é? Que é uma coisa muito interessante. Eu também tenho uma história para vocês conhecerem. Nós conhecemos um personagem no Brasil que foi, não é, muito ligado e foi filho da Isabel de Aragão. Está encarnado no Brasil hoje. Era muito amigo de Chico Xavier, o pai dele, e ele recebeu um livro do Chico, que eu vou contar depois para vocês, que lindo que é. E ele recebia à meia-noite, 3 vezes por semana, o livro chamado Inês de Castro, que foi a sua esposa quando ele foi Dom Pedro. Eu sou muito amigo dele, e ele é uma pessoa sensacional. Eu adoro o Dr. Caio Ramaciotti. Eu tenho histórias magníficas do Caio. Vou contar depois. Mas eu vou fazer assim. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, porque o nosso tempo, né, está esgotado, e tempo é tempo. E depois, no final, nós vamos acabar de contar toda a história do Chico, a história da Rainha Santa e a história da nossa doutrina. Muita paz no coração de todos.